Boa noite, professor. Meu nome é Felipe, eu sou da equipe do jogo de damas e, junto com os meus colegas Lucas Barão e Matheus Teixeira, eu vou estar te apresentando o nosso jogo, nossa primeira entrega, o desenvolvimento do que a gente está querendo propor enquanto jogo e espero que seja bastante esclarecedor. Se houver alguma dúvida, pode estar nos mandando que a gente vai estar de prontidão para solucioná-la. E, enfim, vamos começar. A gente, como eu coloquei aqui, a gente vai estar apresentando então o jogo de damas, um jogo de tabuleiro formado por dois jogadores. E, enfim, é um jogo que é necessário que se entenda quais são as regras do jogo, porque a gente vai estar trabalhando todos os nossos casos de uso e todo o fluxo do nosso jogo por meio dessas regras de jogo. Então, dentro do nosso documento, a gente já tem as regras aqui de prontidão, que, enfim, se trata de um jogo onde você precisa capturar todas as peças do adversário ou bloquear de forma que não possam mais se envolver, né? Então, é um jogo bastante simples e bastante interessante também. Então, como eu expliquei, a gente está baseando as regras oficiais de damas para a gente desenvolver o jogo, e o objetivo é permitir que esses dois jogadores humanos disputem uma partida completa de damas. Então, o jogo ele deve permitir que os jogadores eles possam mover suas peças para montar as suas estratégias. E, enfim, o jogo ele vai ter um setup inicial, vai ser determinado aleatoriamente quais dos dois jogadores vão começar, quais dos dois jogadores vão assumir as peças claras ou as peças escuras, que é uma das características do próprio jogo. Enfim, o jogo ele vai estar basicamente funcionando de background para as regras do próprio jogo, né? Então, explicando um pouco melhor dentro do Visual Paradigm, que foi o que a gente utilizou para estar desenvolvendo toda a arquitetura do nosso software. Então, vamos começar já com o diagrama de visão geral. Tem um bug aqui do Visual Paradigm que eu não estou conseguindo exibir alguns textos. Vou precisar estar clicando algumas vezes aqui para estar exibindo. Algumas vezes ele vai, algumas vezes não. Mas enfim, aqui tem uma mescla e é bastante comum ver dentro do nosso trabalho essa mescla entre os casos de uso do PyNet Games, que é o que a gente vai estar utilizando para construir o sistema distribuído dentro do nosso jogo, com os casos de uso que nós mesmos acabamos desenvolvendo para estar de acordo com as regras do próprio jogo de tabuleiro Damas. Então, vai ser possível ver essa mescla durante todo o nosso desenvolvimento do nosso trabalho. Então, começando daqui, a partir do início do fluxo, então a gente trabalha com algumas classes que o próprio PyNet Games ele nos proporciona. Então, Add Listener, depois Send Connect, então ele vai fazer uma conexão, vai receber essa conexão, e aí a gente vai conseguir iniciar a partida. A partir do momento que a gente inicia a nossa partida, a gente envia uma mensagem de que a partida está começando. Em seguida, é recebida essa informação e a gente parte do nosso principal nó de decisão, que é o nó de decisão que vai estar, enfim, fazendo inclusive até mesmo um loop aqui dentro, principalmente quando a gente está tratando do início e continuação do jogo. Então, caso ele não seja interrompido, e existem algumas formas de que ele seja interrompido, a gente vai estar enviando para outros nós de decisão. Mas enquanto estiver tudo bem, enquanto os dois jogadores puderem estar fazendo as suas jogadas, a gente vai estar se focando principalmente aqui nesse nó de decisão. Então, o primeiro caso, o caso mais comum, seria o de movimentar a peça do jogo. Então, ele parte aqui dessa primeira ramificação, e a partir do movimento da peça do jogo, eu envio uma movimentação, e caso não for game over, a gente continua fazendo o movimento e ele fica, enfim, fazendo esse fluxo exatamente aqui. Recebe o movimento, vem para cá, vai,
para esse sinal de decisão, depois movimenta a peça do jogo, e assim vai. Se acontecer de ocorrer um game over, né, depois a gente vai estar explicando de outras formas como esse game over ele poderia acontecer, ele vem para esse sinal de decisão e em seguida ele desconecta. Então ele envia a desconexão, recebe a desconexão e o jogo acaba. Esse tipo de desconexão ele pode acontecer também quando acontece algum desses casos aqui que o próprio jogo de tabuleiro damas, ele acaba permitindo que isso aconteça, que é quando tu consegue enviar uma proposta na qual existe um empate, né? Então, quando não é tão possível estar fazendo movimentações dentro do jogo. Então, tu recebe a proposta de empate, ele responde, e aí, se for aceita o empate naquele momento, a gente tem o mesmo fluxo de enviar a desconexão, em seguida ele recebe a desconexão e o jogo acaba novamente. Enfim, pode acontecer também de rolar um game over e ser pelo fato de o servidor ter caído, ter havido algum erro de desconexão, que inclusive ele pode acontecer até mesmo aqui, bem no começo mesmo, na execução dos primeiros métodos do jogo. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. E pode ter também o caso de eu simplesmente estar aqui no nó de decisão e ao invés de eu querer movimentar a peça do jogo, eu ou meu adversário, ele pode ter uma vontade de desistir do jogo, seja por qual motivo for, e aí a gente tem um caso que a gente já tem um outro game over, e esse game over vai mandar a gente de volta para a desconexão. A partir dessa desconexão, ele depois envia essa desconexão e, de fato, o jogo ele acaba dando a vitória para o jogador adversário. Então, é assim que funciona o fluxo do software. A gente tentou ao máximo explicar por meio desse diagrama mesmo. E, de uma certa forma, a gente também tentou ao máximo não fazer ele tão bagunçado. A gente queria que realmente ficasse claro, tanto que a gente ficou um pouco em dúvida se a gente poderia estar colocando como se tivéssemos dois jogadores aqui tendo o poder de decisão, né? Mas para não ficar muito bagunçado, a gente jogou quase como se fosse um único jogador aqui, né? No sentido da própria explicação, né? Então, explicando o diagrama de divisão geral, é isso. Vamos agora para a parte de caso de uso, o diagrama de casos de uso. Então, a partir do feedback que nos foi fornecido, a gente inseriu também os casos de uso do Painet Games, que a gente tinha conversado no primeiro feedback, e a gente colocou os outros 4 casos de uso que são exclusivos nossos. Então, tem toda aquela parte de add listener, send connect, receive connect, send match, iniciar a partida, depois receive match, movimentar a peça do jogo, oferecer o empate para cumprir com a regra do próprio jogo do tabuleiro de damas, responder a resposta de empate, send move, receive move, desistir do jogo, que pode ser uma opção tanto minha enquanto jogador quanto do jogador adversário, send disconnect, receive error para um tratamento de erros. Em seguida, também a gente montou um diagrama de classes, então basicamente ele está aqui. Aqui também vai ter uma outra mescla entre as classes do próprio Painet Games com as nossas principais classes, as classes que vão ser importantes para a gente estar desenvolvendo o nosso jogo. Então, tem toda a parte aqui do próprio back-end e na nossa parte mesmo, né, que a gente vai estar desenvolvendo enquanto equipe, nós temos também a classe de jogo, que tem uma rede de jogadores, uma instância do tabuleiro, que é uma outra classe aqui que possui as casas. As casas, no caso, a gente está falando sobre os quadradinhos escuros, né? Aqui a gente coloca as casas como pretas e brancas. A casa ela vai ter uma coordenada, que vai ser uma array,
e a gente vai também instanciar a cor, né, a partir desse enumerador aqui, que a peça também acaba seguindo pelo mesmo esquema, né? A peça ela vai ter uma cor, que pode ser vermelha ou preta, vai ter uma peça que vai ser a dama, que vai receber como um booleano, pode ser true ou false, se é uma dama ou se não é. A casa ela vai receber logo dessa classe aqui, casa, vai ser uma instância da classe casa. E a gente vai ter uma associação aqui de jogadores, né? Então, o nome do jogador, se ele é o dono de uma peça ou não. E das classes tem isso para explicar, tem essas relações. E no mais é isso. O jogo, então, ele se baseia tanto na parte do desenvolvimento quanto nas regras de negócio e em todos os outros requisitos que a gente tem, por meio da regra do jogo de damas. Então, bastante simples de entender. Qualquer dúvida pode chamar a gente. E é isso. Boa noite.